Agora a gente vai comentar aqui, repercutir a situação internacionalmente, porque essa mega operação lá do Rio, é claro que já está nos jornais do mundo inteiro, estampados ali, aquela cena dos mortos, um de cada lado ali no meio da operação na favela. A imprensa internacional destacou de diferentes formas essa mesma operação, mas colocaram como cenas de guerra, entre aspas, na zona norte do Rio de Janeiro. Quase todos declararam ali como uma região em guerra. E o Eliseu Caetano vai trazer então essa repercussão para a gente agora. Oi, Eliseu, boa tarde, bem-vindo. Oi, Márcio. Oi, Bruno. Muito boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. A equipe internacional do jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando desde o início da noite de ontem as repercussões, não apenas aqui na América do Norte, mas no mundo inteiro, dessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, minha cidade. Márcia, inclusive nós temos uma matéria especial que eu preparei hoje mais cedo para o site da Jovem Pan, está lá na minha coluna www.jp.com.br, falando sobre isso. Vamos aos destaques internacionais, porque essa operação segue repercutindo hoje, durante todo o dia, como eu disse e repito, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo, porque a escalada dessa operação policial no Rio de Janeiro chamou, sim, a atenção dos veículos de imprensa ao redor do mundo, que destacaram não apenas os números, mas também as implicações políticas, sociais e humanitárias do episódio. A gente tem na tela, para quem nos acompanha no digital, para quem nos acompanha em vídeo, pela televisão, um post, um print, né, feito de uma dessas matérias, né, pelo menos 64 mortos no Rio de Janeiro em repressão às quadrilhas de traficantes. Essa foi uma das chamadas. A gente tem pelo menos 3 chamadas importantes que nós separamos agora aqui para a nossa audiência acompanhar com a gente. Todas essas matérias questionando muito aí esse modelo de segurança pública, o papel do Estado e também a letalidade e o contexto urbano no Brasil. Essa segunda chamada também fala dos números, mas também cita uma organização criminosa conhecidíssima no Brasil inteiro, cita que tem mais de 2.500 policiais participando dessa operação para conter aí a expansão da principal organização criminosa do Estado. E a gente tem um outro print, uma outra arte de uma outra matéria também grande e importante que saiu na imprensa internacional, dando conta aí dessa repressão contra o tráfico de drogas no Brasil, que deixou até o início dessa manhã, a gente tinha esse número, né, 64 mortos, agora esse número já subiu, como a Márcia atualizou agora há pouco, mais de 120 mortos no total. As organizações internacionais como a ONU, por exemplo, a Human Rights Watch e dezenas de outras seguem cobrando transparência nas investigações, e a comunidade internacional está de olho nessa situação, porque existe um evento internacional que deve acontecer em breve no Rio de Janeiro, um encontro, Bruno, de prefeitos do mundo inteiro, e agora fica ali uma atenção, né? Será que esse evento vai acontecer? Como as pessoas, né, que vão atender, né, estão nesse momento, estão a fim de ir ao Brasil, não estão, se sentem seguras de ir ao Brasil ou não? A gente vai acompanhar essas e outras notícias importantes. Eu volto já, em tempo real. Até já, Eliseu. Seguimos com os assuntos internacionais. Agora o Luca Bassana é quem também chega com a repercussão internacional e nos conta quais os principais sites que também estão repercutindo esta situação, esta repercussão, esta ação no Rio de Janeiro. Luca, suas informações. Exato, Bruno. Boa tarde a você. Nós que trazemos aqui sempre as guerras pelo mundo, Ucrânia, Sudão, faixa de Gaza, foram muitos os paralelos, inclusive traçados pela imprensa internacional, com algumas cenas do enclave palestino durante os últimos 2 anos. A exemplo do jornal espanhol El País, ele destaca uma das frases do governador Cláudio Castro, dizendo que essa é uma guerra e nada tem a ver com a segurança pública do Rio de Janeiro. Também a reportagem, ela diz que o governador pediu ajuda, inclusive das Forças Armadas, e que na versão dele não foi atendido no seu pedido. Também aqui em Portugal, o Jornal Público ele destaca, né, que esta é a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Agora já foi, então, também atualizado que é a mais letal de toda a história do Brasil, com mais de 100
120 mortos. Eles também disseram que o objetivo principal era combater a expansão territorial dessas organizações criminosas que já têm controle muito expressivo em vários estados brasileiros, a exemplo do estado do Rio de Janeiro. No Reino Unido, o jornal The Guardian destacou as cenas de terra arrasada e falou que essa operação se deu em uma região densamente povoada, como é o caso do Complexo do Alemão, onde mais de 300 mil pessoas vivem. Outra publicação europeia, exemplo do jornal La Repubblica da Itália, traz a sofisticação dos armamentos dos criminosos, falando que até mesmo drones foram utilizados para despejar bombas na polícia, ou seja, toda a comunidade internacional, pelo menos aqui deste lado do Atlântico, aqui na Europa, olhando com grande preocupação toda essa situação do Rio de Janeiro e também não acreditando como o estado brasileiro, né, um dos estados mais ricos da federação, com tanto dinheiro e tantos recursos, conseguiu fazer com que a situação chegasse a este ponto. Obviamente que ficaremos aqui de olho, provavelmente com as novas atualizações da Polícia do Rio de Janeiro e do próprio governador Cláudio Castro, poderemos ter outras repercussões aqui, ficaremos de olho ao longo da nossa programação. Muito obrigada, Luca Bassani, pelas informações direto de Munique, na Europa.